demais colegas do Ministério Público, promotores eleitorais que vão trabalhar nessas eleições. E o objetivo dessa visita conjunta do Ministério Público Federal, através do Procurador Regional Eleitoral e do Ministério Estadual, é fazermos uma certa aproximação com os protagonistas do processo eleitoral, que são os partidos, os candidatos e os eleitores. Então, a audiência pública tem a finalidade de apresentar, senhores e senhoras, o que pretende o Ministério Público no cumprimento do seu papel de fiscal do regime democrático e, ao mesmo tempo, proporcionar algumas noções daquilo que o Ministério Público entende do que deva ser cuidado nesse processo eleitoral. Que a nossa preocupação no regime democrático é que todos os candidatos tenham igualdade de oportunidades na disputa, que não haja, portanto, nenhum tipo de desvio que desiguale essas oportunidades, para que a campanha eleitoral se desenvolva normalmente, para que o eleitor possa analisar as propostas dos seus candidatos e votar livremente. O propósito principal é esse: garantir ao eleitor o direito de bem exercer o direito do voto, garantir aos candidatos o exercício também do direito de receber votos da forma melhor possível, segundo prevê a nossa legislação. Agradeço a presença de todos, espero que o nosso encontro seja frutífero e que possamos colaborar de algum modo no esclarecimento de algumas dúvidas. Obviamente, o Ministério Público não tem um caráter consultivo de resolver problemas individuais de cada um, mas em tese, situações em tese, que não digam respeito a fulano, beltrano, cicrano, nós vamos tentar solucionar ou esclarecer algumas dúvidas que possam ter. Para dar início ao trabalho, eu passo a palavra então ao doutor Alessandro Oliveira, Procurador Regional Eleitoral. Muito obrigado, doutor Armando. Meus cumprimentos, saudações extensivas a todos os colegas promotores eleitorais que se fazem presente. Enfim, saudações gerais a todos. O nosso objetivo, como foi aqui bem explicado, é mais de ouvir e tentar explicar algumas questões relativas à atuação do Ministério Público Eleitoral. Se avizinha uma eleição municipal para prefeito e para vereadores, uma eleição municipal que normalmente ela tende ao conflito, tende as questões muitas vezes serem dirimidas, serem resolvidas na justiça eleitoral. Nós temos ainda um tempero nesta eleição, que é uma recente alteração da lei, que foi chamada de mini-reforma eleitoral, que efetivamente alterou algumas questões que eram tradicionais no processo eleitoral, que todos lembram em primeira mão aquela questão da proibição de empresas efetuarem algum tipo de doação para campanhas eleitorais. Isso é uma mudança que, embora não seja algo novo do Brasil, mas nos últimos anos realmente é algo que veio a modificar, algo que era tradicional do financiamento de campanhas por empresas. Temos uma redução drástica no período de campanha, né? Hoje há um período bem menor de campanha eleitoral propriamente dita, uma maior flexibilidade, não tão grande em relação àquilo que se intitula pré-campanha. Enfim, muitas alterações, mas principalmente também um dos objetivos dessa mini-reforma é aumentar o grau de igualdade entre os concorrentes. Não sabemos se ela vai conseguir ou não vai conseguir, talvez o ano que vem possamos dizer esse diagnóstico, o que aconteceu ou não em relação às eleições de 2016, se houve uma ampliação dos aspirantes a cargo eletivo, se houve maior igualdade na campanha eleitoral. E um dos objetivos expressos nessa mudança legislativa, que é reduzir os custos de campanha. Não só limitando as suas fontes de financiamento, mas a ideia que move a lei também é reduzir os custos de campanha. Enfim, diante desse cenário de muitas mudanças, nós, no Ministério Público Eleitoral, em comum acordo, resolvemos iniciar uma série de audiências públicas, primeiro para expor algumas questões operacionais, algumas questões envolvendo a atuação do Ministério Público Eleitoral, mas antes disso também ouvir os atores, os protagonistas desse processo eleitoral, que são as pessoas, os cidadãos, os eleitores, sejam eleitores que tenham pretensão de se apresentar aos demais
como pretensos candidatos aos cargos que estamos diante de prefeito e vereador, ou seja, os demais cidadãos que têm interesse em bem exercer o seu direito ao voto. O Ministério Público ele estará bastante atento a essas alterações legislativas, mas, acima de tudo, atento ao cumprimento da lei eleitoral. Né? Bem sabemos da dificuldade, muitas vezes, de cumprir, de fiscalizar todo o processo eleitoral, porque há, infelizmente, por parte de uma minoria, uma tendência, uma vontade, às vezes, de descumprir a lei. O que nós gostaríamos é que a comunidade, de maneira geral, tenha a consciência cada vez maior que um voto aqui vendido por uma cesta básica ou por um benefício tem um preço muito alto para a democracia, o preço que se paga por isso realmente é elevado. Então, o maior fiscal do processo eleitoral, da lisura do processo eleitoral, é o cidadão, é o eleitor que poderá ter no Ministério Público esse local privilegiado para repassar as suas demandas, as suas notícias, as suas denúncias. Já partindo para o primeiro ponto de análise, antes de abrir as perguntas e aos comentários, é claro que todas as unidades do Ministério Público, seja o Ministério Público Eleitoral, aquele que atua perante os fóruns eleitorais dos municípios, mas qualquer outra unidade do Ministério Público mais próxima, poderá receber algum tipo de denúncia, algum tipo de notícia que envolva uma questão eleitoral. Eu vou disponibilizar em breve também um serviço que pode ser baixado em qualquer aplicativo de celular. Grande parte da população hoje possui aparelho celular, e tanto o sistema iOS como o sistema Android, que são os sistemas operacionais de boa parte dos celulares, é possível baixar um aplicativo chamado Saque MPF. Eu vou depois dar esses detalhes. É um serviço de atendimento ao cidadão, onde poderão ser passadas notícias de qualquer matéria, mas principalmente em um ano como este, matéria eleitoral. É possível encaminhar texto, mensagem de voz, vídeos, enfim, qualquer tipo de notícia de irregularidade no processo eleitoral. Eu quero só fazer uma pequena observação, e é muito importante essa observação. O Ministério Público Eleitoral não é um instrumento de ataques políticos. Então, o Ministério Público Eleitoral ficará muito atento para que não seja instrumento de ataques de um adversário a outro. Utilizar-se, às vezes, de notícias, de denúncias do Ministério Público, simplesmente para atacar adversários políticos. Isso não será aceito. O Ministério Público Eleitoral também trabalha com provas, com elementos de provas, com questões jurídicas, basicamente. Então, não é um local, me perdoa até a expressão um pouco vulgar, de fofoca, do que ouviu dizer, do que imagina que vai acontecer, do que sabe do que está ocorrendo. O que a gente precisa não é aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente sabe e ou pode provar, ou pode indicar de maneira firme as fontes de prova. O que exclui também aí aquela hipótese da pessoa, às vezes, olha, eu quero denunciar, eu sei, mas eu não quero aparecer. Infelizmente, isso não é aceito no Brasil. Então, a gente quer ampliar as hipóteses de acesso ao Ministério Público, mas qualificar essas notícias, para que o Ministério Público não seja o local em que as pessoas falam aquilo que quer, por adversidades ou sem nenhum sustento de prova. Tá certo? Então, é importante que a pessoa, às vezes, seja movida de fotos, de vídeos, enfim, ou de indicando onde estão esses elementos para que as provas possam ser efetivamente buscadas. Às vezes, uma denúncia infundada para o Ministério Público significa, antes disso, um tempo de trabalho precioso do promotor eleitoral que poderia estar utilizando para denúncias fundadas, denúncias efetivas, descortinando, às vezes, uma série de práticas contra o processo democrático. Então, também tem esse caráter de uma maior qualificação do que é apresentado do Ministério Público e principalmente a identificação de fonte, para que a atuação dos promotores eleitorais seja uma atuação eficiente, ou seja, o tempo destinado a investigações, a instruções que efetivamente possam trazer algum benefício ao processo eleitoral, porque a punição de pessoas que praticam ilícitos também é uma forma de beneficiar
aqueles que participam do processo eleitoral de maneira transparente. Punindo-se os transgressores, se beneficia de alguma forma aqueles que cumprem a lei. E esse objetivo de fazer com que as pessoas cumpram a lei, que também nos traz aqui. Nós verificamos, às vezes, que existem muitas dúvidas da comunidade do que fazer, do que não fazer, do que pode e do que não pode, e às vezes as pessoas acabam cometendo alguns equívocos por desconhecimento. No Brasil não é possível a pessoa se eximir de responsabilidade por não conhecer a lei. Mas na prática a gente sabe que muitas vezes a pessoa não cumpre porque não conhecia. Então esse nosso trabalho também é um pouco preventivo, né? Tentar dirimir algumas dúvidas para que se evitem problemas no futuro. Problemas que serão para o cidadão que cometeu o ilícito e menos problema também para os atores judiciais desse processo eleitoral, para o Ministério Público e para o juiz. Mais tranquila será a eleição de 2016, quanto mais esclarecida for a comunidade sobre seus direitos e sobre os seus deveres. Ok? Vamos só trocar a tomada aqui. Bom, por sugestão, nós gostaríamos de deixá-los à vontade, para que tenha um caráter informal. Nós vamos iniciar alguns assuntos que dizem respeito ao interesse de todos. Por exemplo, podemos começar com a pré-campanha, o que pode e o que não pode nesse período em que não há registro de candidaturas. Então você faz uma pequena introdução e aqueles que tiverem interesse em fazer alguma pergunta ou algum questionamento, peçam que levantem a mão e formulem a pergunta em pé e em voz, possivelmente um tom mais alto de voz. Claro que nós vamos tentar seguir uma ordem de quem levanta primeiro a mão, mas se eventualmente não for possível seguir essa ordem, não fiquem nervosos, porque em outras audiências eu via que alguns ficavam angustiados. Nós vamos tentar responder a todos, tá? Então, pode iniciar, depois eu pego a outra parte. Obrigado. Então, assim, a ideia da audiência pública é a informalidade. Eu quero reiterar isso em todo momento para que não esqueçamos desse aspecto. Então, tem dúvida? Levanta a mão, né? Esclarece a dúvida. Só lembrando que nós vamos evitar dúvidas casuísticas, né? Ou seja, se a pessoa às vezes tem um problema individual que quer esclarecer, vai lá, procura o seu advogado de confiança, procura esclarecer sobre esses aspectos. As nossas dúvidas serão gerais. Iremos esclarecer as dúvidas sobre os aspectos gerais das eleições. Correto? Então, seguindo mais ou menos as etapas do processo, nós teremos no futuro próximo, ali, a partir do dia 20 de julho até dia 5 de agosto, os partidos políticos irão escolher os seus candidatos a vereador e a prefeito. E a partir do dia 15 de agosto inicia aquilo que se chama de campanha eleitoral, onde o candidato vai se apresentar as suas plataformas e solicitar os votos. Ele já está com o seu voto, teve a sua candidatura registrada na Justiça Eleitoral, teve o seu pedido autorizado, ele já abriu a sua conta de campanha para movimentar os seus valores e vai iniciar, a partir do dia 15 de agosto, a campanha eleitoral. Para todos que acompanham esse processo de eleição, sabem que se prorrogou consideravelmente o período em que vai se iniciar a campanha. Isso quer dizer que houve uma redução drástica do período de campanha propriamente dito. O período de campanha agora é muito curto, só me engano, de 45 dias apenas de campanha eleitoral. A mini-reforma, ao tempo que reduziu esse período, ela, digamos assim, tirou de um lado, mas deu de outro. Ela agora permite uma série de condutas que antes eram proibidas na fase de pré-campanha. Então, hoje é possível ser entrevistado, é possível se apresentar como pré-candidato. Quem lembra disso, 2014 para trás, a palavra pré-candidato era uma palavra, era uma heresia a ser praticada. Nunca se poderia falar que era
pré-candidato. O que era até quase uma hipocrisia. Todo mundo sabia que fulano ia ser pré-candidato, mas não podia ser chamado de pré-candidato, porque não se iniciou a campanha eleitoral. Hoje não. Hoje é possível a pessoa apresentar as suas pretensões, se apresentar como pré-candidato, enfim, apresentar a sua plataforma política, o que pretende fazer, é possível exercer o seu direito de crítica, enfim. O que é proibido hoje na pré-campanha? É proibido, primeiro, pedir voto. Não se pode pedir expressamente voto. Pode-se insinuar, pode-se... quem está conversando com a pessoa imagina, é claro que ele quer o voto ao se dizer como uma melhor opção na campanha que vai ocorrer para prefeito, para vereador, enfim... Isso é aí do imaginário de cada um. Ele pode falar o que ele quiser, desde que ele não peça expressamente voto. Desde que nenhuma entrevista ele diga, olha, conto com o seu voto, vote em mim, olha, o meu número, embora não tenha número, mas será esse, porque eu sempre me lanço com esse número. Enfim, não poderá pedir voto. Primeira linha de proibições. Segunda proibição, não poderá praticar aquilo que ele estaria proibido de praticar na campanha. Né? Então, se não pode ter outdoor na campanha de 2016, como está proibido, ele não pode, na pré-campanha, utilizar esse outdoor. Se não pode, na campanha, distribuir brindes, distribuir jantares, distribuir qualquer tipo de brinde, um relógio com a fotografia dele, qualquer tipo de brinde de maneira geral, na campanha isso é proibido, então não pode na pré-campanha também distribuir brindes. Embora a distribuição de brindes tenha uma outra vedação ainda, né? Ele não pode porque não pode na campanha, mas não pode porque não tem ainda nem conta de campanha. Ele vai abrir a conta de campanha só a partir de 5 de agosto, que é a data limite para que o partido ou a coligação decida quem serão os seus candidatos dentro daquela proporcionalidade, dentro do número de candidatos possíveis de serem lançados por partido ou por coligação. Então ele não tem nem conta de campanha. Como que ele vai ter gasto de campanha se ele não tem nem conta de campanha? E eu quero aproveitar este gancho para dizer que o Ministério Público está muito atento a isto, com a redução do período eleitoral, com a redução das fontes de financiamento e com a pretensão da lei de diminuir efetivamente os gastos com campanha. Hoje até há um limite fixo, o que não tinha antes. Cada município tem um limite de gastos por vereador, por campanha a vereador, e campanha a prefeito, e campanha a segundo turno de prefeito, se for o caso. O limite hoje é fixo. Cada município sabe, cada candidato vai poder saber, olha, eu posso gastar no máximo este valor na minha campanha. Então, em razão de todo este cenário que é novo, nós estaremos muito atentos ao chamado Caixa 2. Para quê? Para que as contas de campanha prestadas na Justiça Eleitoral sejam um reflexo genuíno das contas de campanha efetivamente realizadas. Então, só para dar um exemplo aqui, município de Ponta Grossa, o limite de gasto para a campanha de prefeito primeiro turno é R$ 2.315.156. Isso vai ser atualizado no dia 15 de julho. O TSE vai fazer correção monetária desses valores, mas hoje é pouco mais de R$ 2 milhões. E no segundo turno, o candidato poderá gastar, para vereador, desculpe, aqui em Ponta Grossa, não poderá gastar mais do que R$ 99.874. Esse quadro é divulgado, enfim, todos os candidatos dos partidos poderão acessar esses dados, são públicos no site do TSE, tem essa informação e será atualizado. Então, em razão de tudo isso, nós estaremos sim bastante atentos a essas movimentações paralelas, porque estamos muito convencidos que muitos dos problemas da administração surgem através da promiscuidade de valores não contabilizados, das pretensões promíscuas
de muitos atores em ter algum motivo para esconder alguma doação e não realizar uma doação oficial, legal, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei. Alguma dúvida nesse momento, por favor? Quem tiver dúvida, como eu falei, é só, por gentileza, falar de um tom que todos possam ouvir aqui no ambiente. Quem fez primeiramente, só esse tipo. O senhor falou do prazo das convenções. Meu nome é João, sou secretário do PRB aqui em Cataguá. 20 de julho a 5 de agosto. Se eu realizar a convenção no dia 20 de julho, eu posso registrar no candidato já no dia 21 ou tenho que esperar o dia 15, como está no calendário? Não, o prazo limite de registro de candidatura é 15 de agosto, às 19 horas do dia 15. Nada impede que os pedidos de registro sejam encaminhados no dia seguinte à realização da convenção. Não há problema algum. E já vai começar a mexer com isso daí, já vai ser integrado CNPJ, essas coisas. Já pode pedir a abertura de conta bancária, etc. Só não pode fazer propaganda ainda. Porque só no dia 16. Eu tenho mais uma pergunta a respeito da desincompatibilização. Depois que eu me levantou no assunto, mas eu acho que é a dúvida de muitos. 6 meses, 4 meses, 3 meses. Como a convenção será um prazo diferente, vamos dizer, se o caso, vamos dizer que seja dia 5, não vai dar 90 dias. Funcionário de carreira vai ter só 45 dias aí de licença, vamos dizer assim, ou ele vai ter que, como é que ele vai avisar? A tua dúvida é muito importante, é uma dúvida de muitos realmente. A gente, com o acúmulo das audiências públicas, a gente vai imaginando quais são os pontos que são realmente bastante duvidosos e a dúvida dos demais. Para que todos entendam, tentar explicar de maneira bem devagar, para que a resposta ela é simples, mas para que todos possam entender esse contexto. A mini-reforma alterou os prazos de campanha, alterou a data de registro, a data de escolha dos candidatos pelos partidos, mas não alterou a chamada data de desincompatibilização. Alguma classe de profissionais, normalmente servidores públicos, eles precisam sair do serviço público para poder concorrer, porque o objetivo ele é muito claro. O servidor público, se ele puder fazer campanha trabalhando, seria desigual para aquele que não é servidor público, né? Ele está no exercício que tem uma importância, até porque é serviço público. Então a lei estipula para várias classes dos profissionais também alguns prazos diferenciados, basicamente 4, 6 meses. E com a reforma que adiou o momento da escolha do registro, mas não alterou o prazo de desincompatibilização, vai ocorrer em 2016 algo inusitado. O funcionário público, vamos usar o exemplo do funcionário público, ele terá que sair, se licenciar, mesmo sem saber se é ou não candidato. Porque até 2014, ele inclusive usava a ata da convenção partidária para pedir o afastamento do serviço, porque já pelo calendário eleitoral já tinha ocorrido. Hoje não, hoje ele precisa sair na esperança de ser escolhido candidato, né? Essa é uma situação anômala que a lei proporcionou. Qual a resposta? Não temos resposta ainda, tá certo? Porque não sabemos como o judiciário vai enfrentar esta questão. Porque se por um lado nós teremos essa situação de instabilidade da pessoa ter que se licenciar, né, para concorrer a um cargo que nem sabe se poderá concorrer, por outro lado também a pessoa vai ficar um mês de férias forçadas. Que a pessoa vai ficar um mês que não pode fazer campanha, não pode trabalhar porque tem que se desincompatibilizar, mas estará recebendo seus proventos, né? A tendência, mas veja bem, a tendência é essa, não está nada definido ainda. A tendência é que as cortes superiores possam compatibilizar isso, apresentando um entendimento no seguinte sentido: olha, poderá ser feita a desincompatibilização, readaptando o prazo eleitoral, apesar da lei dizer algo nesse sentido, readaptando para, de novo, tornar compatível com um período posterior à escolha nas convenções partidárias. Mas hoje isso não existe nenhuma norma regulando essa questão. Então, os funcionários públicos, enfim, todos aqueles que se enquadram na necessidade de se desincompatibilizar, permanece o prazo da lei anterior. Precisam se desincompatibilizar
de acordo com a categoria, com a sua classe profissional, no prazo previsto também pelas leis de resolução, 4 ou 6 meses, conforme o caso. Se eventualmente não forem escolhidos, terão que retornar ao serviço público, se forem escolhidos, dão continuidade agora através de campanha eleitoral propriamente dita. Não, pergunta, cabe, por exemplo, eu tenho um caso que o órgão, que é o Tribunal de Justiça, teria informado ao interessado que não haveria condição de permitir a desincompatibilização. Daí ficou na dúvida, o conselheiro esclareceu muito bem, que no caso de omissão da lei, caberia uma analogia, então, da interpretação? Eu vou tentar explicar mais ou menos. Essa lei, essa mini-reforma é uma lei ordinária, é a Lei 1365 de 2015. A lei que trata da desincompatibilização é a Lei das Inelegibilidades, que é uma lei complementar. Então, o que acontece? A lei ordinária não pode revogar a lei complementar, porque a lei complementar tem um processo legislativo mais complexo, né? Sem qualquer afronta à ideia de hierarquia de leis, mas efetivamente a lei complementar está acima do ponto de vista do processo legislativo. O que eu particularmente, a solução comum desse entendimento, imaginamos, é que nós precisamos fazer uma leitura constitucional. Não nos parece haver sentido que o servidor público fique um mês sem trabalhar, o serviço público, o poder público, ter que despender dinheiro dos contribuintes para pagar um mês de salário por conta de um deslize do legislador que deixou de promover a mudança da lei complementar. Uma leitura conforme a Constituição seria o seguinte: preservar os princípios da administração pública, a eficiência do serviço público, a moralidade. Me parece imoral um servidor ficar um mês sem trabalhar, sem saber se vai ser candidato, para exercer um direito individual e, ao mesmo tempo, atender o interesse público. Qual que é o interesse público? É o afastamento das funções públicas enquanto faz campanha. Esse é o interesse público reinante. Portanto, imaginamos que, e é até uma sugestão àqueles que fazem parte dos partidos políticos, de provocar o Diretório Nacional para que formule uma consulta no TSE, justamente a respeito desse tema. Diante dessa mini-reforma eleitoral e mudança das datas de registro de candidatura, a desincompatibilização ela pode ser exigida somente a partir do dia 5 de agosto do ano da eleição, que é a última... Excelência, caberia no caso uma resolução, então, do parte do eleitoral? Poderia ser uma resolução, mas veja, como as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral elas se baseiam na lei e em precedentes, como não há precedentes e a lei não toca no assunto, me parece que a consulta seria a melhor forma. Ou até, eventualmente, o controle da constitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal. Também é possível. Mas imagino que até que sobrevenha uma decisão judicial, se nada ocorrer daqui até 30 de junho, é melhor que os servidores públicos formulem pedido de afastamento. Claro, os comissionados são obrigados a serem exonerados. E tem esse detalhe também. Os comissionados vão ter que pedir exoneração um mês antes, sem absolutamente necessidade disso. Então, o ideal é encaminhar o pedido de afastamento no prazo que a lei prevê atualmente, caso não se mude esse entendimento. Leandro, presidente do PPL aqui em Ponta Grossa. Até essa orientação que a gente vem dando, mesmo se a pessoa for negada esse pedido, ou seja, a pessoa vai lá, ela formula o pedido dela de afastamento, e mesmo que o órgão, seja o Tribunal de Justiça ou qualquer órgão da administração pública, venha a negar aquele pedido de afastamento, pelo menos ela já tem o pedido protocolado formalizado, tendo em vista que é uma expectativa do direito, ou seja, ela tem a expectativa que ela vai ser homologada, mas pode ser que não, ou pode ser uma brecha para, usando em má fé, usar aquele período para ter um mês antes de afastamento, sem ela ter o ânimo de querer ser candidato só pelo simples afastamento durante aquele período de um mês. É um dilema para o administrador público, e aí nas várias esferas, não só nos poderes, para cumprir a lei, tem que liberar o servidor. Mas também tem que cumprir com a obrigação constitucional de zelar pelo interesse público. Então esse é o dilema do administrador público. Será que ele pode impedir o afastamento? A rigor, dentro de um processo administrativo regular, ele pode impedir. Fica daí a critério do cidadão que quer ser candidato, se vai aguardar um mês para reiterar o pedido e, em sendo negado, buscar
resposta judicial, através de mandado de segurança, o que vale, ou se de plano já vai tentar uma medida judicial. Mas é prudente que, se nada mudar, formule o requerimento no prazo, para resguardar seu direito. Pois não. Alguém aqui, só um instantinho. Pode levantar, por favor? Edmir, mais ou menos que é a pergunta dele. Só que vai ser negado porque tem critérios, né, a ser exigido. No caso, ele pede a ata, ou a ata depois, em seguida, senão o próprio RH não aceita sem os documentos necessários. Daí já vai, ele não vai ter pagamento no primeiro mês. Acho que daí nós estamos circulando a mesma questão. E aí, o ponto de vista do Ministério Público ele é simples. Nós não temos condições aqui na audiência pública em orientá-los o que fazer, porque a questão ela é nova. O nosso receio é esse, a gente fazer uma afirmação, nós estamos afirmando aqui que a tendência é essa, nossa expectativa é essa. Mas, por favor, não saiam daqui como se fosse uma orientação do Ministério Público, porque essa mudança é nova, inclusive para nós. É um claro problema vazio que a lei criou, de mudar um prazo e não mudar outro que estava ligado a ele. E nós também sofremos com isso. Vou dar um exemplo aqui interna corporis. O membro do Ministério Público tem um período em que não pode se afastar voluntariamente, não pode pedir férias, que está com função eleitoral, não pode pedir férias, não pode ter licença, salvo alguns casos bem específicos. Foi feita a mesma consulta, olha, mudou a lei, mudou o prazo eleitoral, o prazo do processo eleitoral. A lei que fixa esse nosso prazo, que proíbe nosso afastamento, não tem que ser reinterpretada? O nosso órgão interno diz que não. Ou seja, mudou o prazo de campanha, mas lei é lei e a lei manteve o prazo ordinário. Ou seja, de certa forma, uma interpretação também muito parecida, que quem é promotor eleitoral não pode nem pedir férias num período mais amplo do que o período eleitoral propriamente dito. Então é uma dúvida que nós também temos. Então todos têm que ter essa questão em mente. Estamos apresentando um problema que a lei proporcionou a alterar uma data e não alterar outra que estava ligada a ela. Só que não temos como, de maneira segura, apresentar aqui qual seria a solução, sob pena de nós estarmos orientando de maneira sem muita segurança do que vai acontecer. Então todos tenham isso em mente. E essa é uma questão problemática. A solução, cada um vai ter condições de avaliar o que se chama por conta e risco, o que considera mais adequado. Vou solicitar no prazo de 6 ou 4 meses, né? E se for indeferido, qual que vai ser minha postura? Mandado de segurança, enfim, aí cada um vai ter condições de avaliar, junto com o seu advogado, junto com o advogado do partido, da coligação, que também está aí para isso. O fundo partidário também custeia os profissionais de direito também para isso, para esclarecer os seus partidários e dar subsídio também jurídico nas questões que são pontuais. Tá certo?